Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não se encontram previstos de forma expressa na Constituição Federal, mas estão previstos na Lei 9.784/1999, que regula o processo administrativo na administração pública federal. Muitas vezes, esses dois princípios são tratados como sinônimos ou, pelo menos, são aplicados de forma conjunta. Por conseguinte, tentar diferenciá-los é um trabalho um tanto difícil. Os dois princípios se aplicam na limitação do poder discricionário. A discricionariedade ocorre quando a lei deixa uma margem de decisão para o agente público aplicá-la ao caso concreto. Por exemplo, a Lei 8.112/1990 apresenta, entre as penalidades aplicáveis aos servidores públicos, a advertência, a suspensão e a demissão. No caso concreto, caberá à autoridade responsável decidir qual das penalidades será cabível. Isso é a discricionariedade. Contudo, ela não pode ser exercida de forma ilimitada. Vamos voltar ao exemplo. Quanto à suspensão, a Lei 8.112/1990 determina que ela será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com a advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 dias. Agora, suponha que um servidor chegue atrasado, de forma injustificada, por 1 hora e, por consequência, após a realização das formalidades legais, seja penalizado com a advertência. Imagine que, 1 semana após ser penalizado, o agente volte a chegar atrasado. Após o regular processo administrativo, a autoridade competente aplicou penalidade de suspensão por 90 dias, ou seja, o limite máximo para este tipo de penalidade. Todavia, o atraso do servidor não gerou nenhum outro prejuízo nem prejudicou ninguém. Dessa forma, podemos considerar o ato da autoridade pública desarrazoado, uma vez que ele poderia ter alcançado a finalidade pública com uma pena muito menos gravosa. No caso, a autoridade agiu dentro de sua competência, cumpriu as formalidades, pois instaurou o devido processo administrativo, e teve como finalidade o interesse público, uma vez que buscou punir o agente para evitar novas irregularidades. Contudo, a medida foi exagerada, incoerente com os fatos. Imaginem um novo atraso, novamente sem outros prejuízos. Seria o servidor demitido por isso? Dessa forma, os princípios em comento realizam uma limitação à discricionariedade administrativa, em particular na restrição ou condicionamento de direitos dos administrados ou na imposição de sanções administrativas, permitindo que o Poder Judiciário anule os atos que, pelo seu excesso, mostrem-se ilegais e ilegítimos e, portanto, passíveis de anulação. Após esse exemplo, podemos tentar conceituar os dois princípios. A razoabilidade impõe que, ao atuar dentro da discrição administrativa, o agente público deve obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas. Dessa forma, ao fugir desse limite de aceitabilidade, os atos serão ilegítimos e, por conseguinte, serão passíveis de invalidação jurisdicional. São ilegítimas, segundo Celso Antônio Bandeira de Melo, as condutas desarrazoadas, bizarras, incoerentes ou praticadas com desconsideração às situações e circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse atributos normais de prudência, sensatez e disposição de acatamento às finalidades da lei atributiva da discrição manejada. A proporcionalidade, por outro lado, exige o equilíbrio entre os meios que a administração utiliza e os fins que ela deseja alcançar, segundo os padrões comuns da sociedade, analisando cada caso concreto. Considera, portanto, que as competências administrativas só podem ser exercidas validamente na extensão e intensidade do que seja realmente necessário para alcançar a finalidade de interesse público ao qual se destina. Em outras palavras, o princípio da proporcionalidade tem por objeto o controle do excesso de poder, pois nenhum cidadão pode sofrer restrições de sua liberdade além do que seja indispensável para o alcance do interesse público. Dos conceitos apresentados acima, é possível perceber o quanto é difícil diferenciar um do outro. Nos dois casos, os agentes públicos não podem realizar exageros, devendo sempre obedecer a padrões de adequação entre meios e fins. Quanto ao excesso de poder, por exemplo, podemos afirmar seguramente que ele se aplica aos dois princípios. Nesse sentido,
Alguns doutrinadores chamam o princípio da razoabilidade de princípio da proibição de excesso, enquanto outros relacionam esse aspecto, excesso de poder, ao princípio proporcionalidade. Por isso, alguns autores consideram que o princípio da proporcionalidade é uma das facetas do princípio da razoabilidade, ou seja, aquele está contido no conceito deste. Isso porque o princípio da razoabilidade, entre outras coisas, exige proporcionalidade entre os meios de que se utiliza a administração pública e os fins que ela tem que alcançar. Em que pesos sirvam de fundamento para o judiciário analisar os atos discricionários, os princípios não significam invasão ao poder de decisão da administração pública, naquilo que se chama mérito administrativo, conveniência e oportunidade. O juiz jamais poderá intervir quando o agente público possui duas alternativas igualmente válidas para alcançar a finalidade pública, ou seja, quando existe um grau de liberdade e o agente age dentro desse parâmetro, o Poder Judiciário não poderá desfazer o ato administrativo. Entretanto, os atos desarrazoados, realizados de maneira ilógica ou incoerente, não estão dentro da margem de liberdade. As decisões que violarem a razoabilidade não são inconvenientes, mas são, na verdade, ilegais e ilegítimas, por isso passíveis de anulação mediante provocação do Poder Judiciário por meio da ação cabível. Nesse sentido, vejamos as palavras do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Não se imagina que a correção judicial baseada na violação do princípio da razoabilidade invade o mérito do ato administrativo, isto é, o campo de liberdade conferido pela lei à administração para decidir-se segundo uma estimativa da situação e critérios de conveniência e oportunidade. Tal não ocorre porque é sobredita a liberdade e a liberdade dentro da lei, vale dizer, segundo as possibilidades nela comportadas. Uma providência desarrazoada, consoante dito, não pode ser havida como comportada pela lei. Logo, é ilegal, é desbordante dos limites nela admitidos. Dessa forma, quando o judiciário analisa um ato administrativo com fundamento da razoabilidade e proporcionalidade, ele não tomará como base a conveniência e oportunidade, mas a legalidade e legitimidade. Dessa forma, não se trata de revogação, que só pode ser realizada pela própria administração, mas de anulação do ato desarrazoado ou desproporcional. Preste mais atenção. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não invadem o mérito administrativo, pois analisam a legalidade e a legitimidade. A proporcionalidade possui três elementos que devem ser analisados no caso concreto: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Fique atento. O princípio da proporcionalidade possui três elementos que devem ser observados no caso concreto: adequação, pertinência, aptidão. Significa que o meio empregado deve ser compatível com o fim desejado. Os meios devem ser efetivos para os resultados que se deseja alcançar. Necessidade, exigibilidade. Não deve existir outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, isto é, o meio escolhido deve ser o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos. Proporcionalidade em sentido estrito. As vantagens a serem conquistadas devem superar as desvantagens. Pela adequação, verifica-se se o ato realmente é um meio compatível para alcançar os resultados desejados. A necessidade, por outro lado, verifica se não existem outros atos que causem menos limitação e, ainda assim, sirvam para satisfazer o interesse público. Por fim, a proporcionalidade em sentido estrito avalia se as vantagens conquistadas superam as limitações impostas ao administrado. Na Lei 9.784/1999, podemos encontrar diversas aplicações desses princípios. Por exemplo, o artigo 29, parágrafo 2º, estabelece que os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para estes. Já o parágrafo único, artigo 2º, dispõe que, nos processos administrativos, deve ser observados, entre outros, os seguintes critérios: adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medidas superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Inciso 6º, observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Inciso 8º, adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Com efeito,
Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não servem apenas para o controle dos atos administrativos, mas de qualquer outra função do Estado. Nesse contexto, não é raro o STF pode declarar a inconstitucionalidade material, aquela que se relaciona com o conteúdo de uma lei, que se insere na função legislativa, se ela se mostrar desproporcional ou desarrazoada.